E como foi a presença dos índios na vila de São Paulo e também no interior do estado? Pouco antes de 1640, ali por volta de 1630, a vila de São Paulo era o maior aldeamento de índio das Américas. De onde tinham chegado tantos índios? Da região de Guairá, no sul do país. Conta a história que Raposo Tavares e Manuel Preto fizeram uma incursão àquela região para capturar índios aculturados, isto é, domesticados, prontos para trabalharem nas fazendas paulistas. Relatórios dos padres jesuítas que sobreviveram ao ataque dessa dupla de bandeirantes queixam-se da violência empregada na captura desses índios. Eles aplicaram o sistema de terra arrasada, colocaram fogo nas igrejas, nas casas, nos pavilhões erguidos pelos padres jesuítas espanhóis e trouxeram para São Paulo de 30 mil a 50 mil índios em vários anos. De outra feita, por volta de 1633, atacaram a aldeia de Tape e também arrasaram tudo o que encontraram e fizeram grande apreensão de bens e de índios, aumentando desmesuradamente o número de indígenas na Vila Paulista. Naquele tempo, os índios eram considerados patrimônio, tinham algum valor de acordo com a idade, saúde e domesticação. Eles serviam de dote por ocasião dos casamentos. Podiam também entrar na transação de qualquer bem, como, por exemplo, troca de terras por tantas peças indígenas. Eram exportados para outras partes do país e rendiam, portanto, muito dinheiro. É sabido que na missão de aprisionamento de índios da região de Guairá, ficaram na vila de São Paulo apenas 25 brancos e alguns índios. Tal era a senha dos habitantes na busca de bens. Cerca de 400 brancos e mais 2.000 índios embarcaram nesta aventura da dupla Manuel Preto e Raposo Tavares. A notícia desse aprisionamento de índios chegou à Europa, através de 2 padres espanhóis que estavam em Guairá. O relatório que apresentaram foi dramático. Eles não entendiam como a civilização dos portugueses, debaixo do mesmo teto da Santa Madre Igreja, pudesse ter construído monstros desalmados que matavam e escravizavam sem piedade. No meio desse movimento estava a resistência dos 8 padres do pátio do colégio que só tinham uma arma: ameaçar de excomunhão os líderes do movimento. O companheiro de Raposo Tavares, Manuel Preto, foi depois morador de Jundiaí e consta um pedido de terras para que construísse uma casa. Tudo leva a crer que Jundiaí fazia parte do esquema dos paulistas. A ideia provavelmente era formar novos aldeamentos, perto de São Paulo, de onde os paulistas pudessem buscar as peças que necessitavam para vendê-los no rendoso negócio da escravidão. Além desse negócio de escravos, poderia pairar a iniciativa dos portugueses de enfraquecer o Império Espanhol na América do Sul, através da destruição de suas iniciativas. Na Europa, a Espanha havia se enfraquecido acentuadamente devido às guerras com seus vizinhos. Na época da separação de Portugal, não tinha mais condições de continuar em suas lutas guerreiras. Era, portanto, o momento oportuno de Portugal agir juntamente com outros impérios que não desejavam o fortalecimento da Espanha neste lado do mundo. Tudo leva a crer que as autoridades portuguesas faziam vistas grossas às reclamações dos padres espanhóis. O pedido de providências feito ao governador-geral em Salvador não surtiu nenhum efeito. Os portugueses também não tinham condições logísticas de atacar São Paulo para colocar os bandeirantes sob as ordens de Portugal. Era mais recomendável tê-los como aliados do que como inimigos. Além disso, nessa época, estavam aparecendo sinais de descoberta de ouro em diversas regiões do Brasil. E a ordem, portanto, era manter a amizade com os paulistas.
Havia também uma outra razão. Os portugueses chegaram à conclusão de que os paulistas tratavam bem os índios. Como eles passaram a ser peças de valor, portanto, rendosas, não havia razão para acreditar em maus tratos. Uma peça sadia valia mais do que uma peça doente e muito menos morta. Se os ataques eram feitos contra os aldeamentos dos espanhóis, tanto melhor para Portugal. O Império Português sabia lidar contra situações mais inusitadas. Tinha que apelar para a democracia, para os tratos e distratos dos bastidores, fazer vistas grossas para tantos acontecimentos, uma vez que não possuía forças armadas suficientes para encetar movimentos de tropas de grande envergadura, além do mais longe, no além-mar.